Noções gerais, cuidados farmacêuticos em oncologia. É com muito prazer que eu, professor Jefferson Martins, irei ministrar esse curso gratuito diretamente do portal IDEA para vocês. Siga nossa página no Facebook e também no YouTube e fique atento às novidades de cursos. Certamente, o paciente é o sujeito mais importante nas atenções de cuidado, dentro de um hospital, de um posto de saúde, de uma drogaria ou mesmo da indústria farmacêutica. O trabalho ele é multiprofissional, envolve o médico, o enfermeiro e tantos outros profissionais de saúde, como dentista, fonoaudiólogo, nutricionista, psicologia e fisioterapia. E também nós, farmacêuticos. O cuidado farmacêutico ao paciente oncológico, ele deve estar alinhado às outras práticas profissionais da equipe multiprofissional e também às necessidades do paciente. Dentre os cuidados farmacêuticos em oncologia, destacaremos uma série de tópicos importantes para que você, farmacêutico, consiga melhorar o cuidado farmacêutico em oncologia. Iniciamos com orientação sobre o uso de medicamentos. É sábio dizer que o paciente, durante a sua jornada da terapia medicamentosa em oncologia, fará uso de uma série de medicamentos, entre eles protetores gástricos, antidiarreicos, antieméticos, medicamentos para dor e tantos outros. E você, farmacêutico, desenvolve um papel fundamental juntamente ao médico e ao enfermeiro na orientação e acompanhamento do paciente oncológico. Próximo tópico, um tópico extremamente importante é o monitoramento de toxicidades. Sabemos que o uso de medicamentos, por hora, pode trazer algumas reações adversas indesejáveis e, em alguns casos, toxicidades. Toxicidade renal, toxicidade hepática, toxicidade hematológica, entre outras. E o monitoramento dessas toxicidades é papel também do profissional farmacêutico juntamente à equipe multiprofissional. A notificação dessas reações adversas e farmacovigilância é fundamental no trabalho oncológico multidisciplinar. E, por fim, as interações medicamentosas identificadas pelo farmacêutico vai gerar uma série de intervenções ou não, a depender do grau de evidência dessas reações adversas e da sua potencialidade de risco. Além disso, a orientação sobre retirada de medicamentos na Secretaria da Saúde garante o acesso à terapia medicamentosa aos pacientes oncológicos. Muitos casos de medicamentos dispensados exclusivamente pelas secretarias, como por exemplo a ciclosporina, faz com que o farmacêutico seja um profissional fundamental na orientação e na garantia de acesso a essa terapia medicamentosa. Orientação também sobre importação de medicamentos. Por ora, infelizmente, alguns medicamentos no Brasil passam por períodos de desabastecimento no mercado nacional, fazendo com que aquele paciente que necessita muito daquela determinada droga possa realizar um processo de importação direta por pessoa física. E nestes casos, o farmacêutico consegue auxiliar quais documentos são necessários para o processo de importação e orientar o paciente sobre os principais fluxos de importação que geralmente envolve uma importadora de medicamentos. O armazenamento de medicamentos é algo fundamental e desenvolvido pelo farmacêutico. Por exemplo, onde eu guardo o meu medicamento? Posso guardar na geladeira, se for sob refrigeração, mas na prateleira, ou eu posso guardar na porta. Jamais na porta. Por exemplo, posso guardar o medicamento no banheiro ou em uma região extremamente úmida da minha casa? Não, a resposta é não, porque locais úmidos e de temperatura elevada tendem a danificar as propriedades físico-químicas dos medicamentos. Isso é fundamental e o farmacêutico quem vai orientar o paciente. Adesão à terapia. Uma boa orientação faz com que os pacientes tenham uma melhor adesão à terapia medicamentosa. Isso é fundamental. É o elo de confiança entre o farmacêutico e o paciente e também o elo entre o farmacêutico e os outros profissionais de saúde.
entre eles os médicos e enfermeiros, bem como nutricionistas, fisioterapeutas e tantos outros profissionais oncológicos. E como podemos trabalhar no auxílio no manejo de náusea e vômito, orientando o paciente sobre os medicamentos mais adequados para serem tomados, bem como solicitando o trabalho em conjunto com enfermeiros, médicos e principalmente a nutricionista, profissional esta que vai nos orientar sobre a melhor dieta para esse paciente fazer naquele período. Auxílio no manejo de dor. Paciente oncológico, geralmente, a depender do tipo de doença, pode ter muita dor. E o medicamento correto, na dose correta e na frequência correta, fará a diferença no manejo da dor destes pacientes. Então, aqui, uma tabela de horários com os medicamentos para dor sempre é uma ótima alternativa de orientação ao paciente oncológico. Auxílio no manejo de obstipação. Eventualmente, pode ser que o intestino fique preso e o médico deixe alguns medicamentos laxativos se necessário. E daí é importante que o farmacêutico ensine o paciente a tomar esses medicamentos. E por fim, auxílio no manejo da diarreia. Infelizmente, a diarreia acontece numa parcela importante dos pacientes oncológicos, lembrando que um paciente com diarreia tem uma maior chance de desidratação. A desidratação severa pode originar um quadro de insuficiência renal aguda, acarretando uma série de outros problemas que o paciente vai ter, que poderiam ser facilmente evitados. Quando o farmacêutico checa a dose do paciente, se ela está adequada, com o protocolo e com os números atualizados de peso, altura e superfície corpórea, ele faz isso para checar se essa dose está adequada de acordo com a idade do paciente. Por exemplo, pacientes pediátricos, pacientes adultos e pacientes geriátricos. Vale a pena destacar o ajuste de dose de medicamentos na insuficiência renal, isto válido tanto para quimioterápico como para medicamentos de suporte e medicamentos de uso habitual do paciente. Neste caso, quando o paciente evolui para uma insuficiência renal, o farmacêutico deve checar quais medicamentos ele fazia uso prévio, quais medicamentos ele está fazendo uso e destes, quais necessitam de um ajuste de dose. Também há a possibilidade de ajuste de dose de medicamentos no caso de insuficiência hepática. E aí, uma parcela dos quimioterápicos devem ser ajustados em vigência de uma insuficiência renal hepática. Neste caso, o farmacêutico deve realizar uma intervenção juntamente à equipe médica, propondo aí uma alteração de dose de acordo com os guidelines internacionais preconizados. E também o monitoramento do nível sérico de medicamentos. Alguns quimioterápicos, como o metotrexato, deve ter o seu nível no sangue monitorado após a infusão, principalmente de altas doses de metotrexato. E nesse caso, o farmacêutico deve estar atento aos resultados destes exames. Vale destacar também que uma série de medicamentos não oncológicos também podem ter os seus níveis dosados no sangue. São eles carbonato de lítio, fenitoína, voriconazol e vancomicina. Esta última, um antibiótico importantíssimo no tratamento de infecções gram-positivas e que deve ter o seu nível dosado no sangue por conta, principalmente, dos seus riscos de toxicidade renal, entre outras. Além de todos estes cuidados, o farmacêutico ele pode realizar orientações quanto dispositivo de administração de medicamentos, como as canetas de insulina, fazendo orientações a respeito do uso, da dose correta, frequência correta, armazenamento correto e também para que o paciente fique de olho na validade. Orientação sobre aplicação de medicamentos por via subcutânea. Em oncologia é muito comum que os pacientes oncológicos, em algum período do tratamento, necessitam fazer uso de medicamentos subcutâneos, entre eles medicamentos que podem ser aplicados em casa, como filgrastim, pegfilgrastim, lipefilgrastim, insulina, enoxaparina e heparina, entre tantos outros. Assim, a adesão à terapia medicamentosa depende de um trabalho conjunto e multiprofissional,
destacando o papel do farmacêutico na melhora da adesão pelo paciente. Além disso, tabela de horário de administração de medicamentos é extremamente recomendada. Além de cuidar da saúde do paciente, muitas vezes uma boa orientação farmacêutica auxilia na saúde financeira destes. Por exemplo, na orientação sobre a aquisição de medicamentos. Quais medicamentos são disponibilizados pela prefeitura, quais medicamentos são disponibilizados pelo Estado e quais medicamentos, quando não, podem ter programas de parcerias com laboratórios farmacêuticos concedendo descontos a estes pacientes diretamente. Então, o farmacêutico antenado consegue fazer diferença também na saúde financeira dos seus pacientes. E como que seria isso na oncologia na prática? Aqui nós trazemos uma droga chamada oxaliplatina, frequentemente utilizada no tratamento de cânceres do intestino. A oxaliplatina pode ocasionar neuropatia periférica. E aí a gente fala em neuropatia periférica induzida por oxaliplatina, geralmente com sensações de má perfusão na ponta dos dedos das mãos e dos pés, formigamentos, choques, principalmente também choques quando você tocar superfícies metálicas em baixas temperaturas e também água gelada. Tão logo, é fundamental que o farmacêutico oriente esse paciente sobre, na vigência do tratamento com oxaliplatina, evitar o consumo de bebidas e alimentos gelados em até 4 ou 5 dias após a administração do medicamento, bem como, na medida do possível, evitar o toque das mãos em superfícies metálicas ou geladas. Isso faz diferença na vida do paciente. Eventualmente, no tratamento do câncer de intestino, além da oxaliplatina, pode ser utilizado uma droga chamada capecitabina, de uso oral, ou fluorouracil. No caso do uso da capecitabina, de uso oral, é comum a ocorrência de síndrome mão-pé, que se caracteriza em descamamento das mãos e pés e também vermelhidão, inchaço e dor no local. O farmacêutico pode fazer a diferença na vida desses pacientes, realizando orientações de prevenção da exacerbação da síndrome mão-pé. E como que a gente faz isso? A gente faz isso por meio da prevenção de ressecamento de pele, ajudando muito na síndrome mão-pé, utilizando infinidade de cremes disponíveis no mercado, geralmente dê preferência por cremes que não tenham álcool em sua formulação ou em grande quantidade, principalmente cremes de ureia ou outros hidratantes, como os Waterley Smooth Cream, Cetaphil, Uraskin e tantos outros. Juntos, todos nós conseguimos fazer diferença na vida do paciente oncológico. Esta foi mais uma aula do portal IDEA. Noções gerais, cuidados farmacêuticos em oncologia. Eu sou o professor Jefferson Martins, idealizador do IDEA, o seu portal de conhecimento. Siga-nos nas nossas redes sociais, no Facebook e Instagram como IDEA Cursos EAD, no LinkedIn IDEA Escola EAD e também no YouTube como IDEA EAD. IDEA, aprenda onde e quando quiser.